Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente no nosso canal para a gente poder meditar na palavra de Deus e pensar nas questões do dia a dia. Eu quero agradecer todas as pessoas que têm comentado, que têm compartilhado, inscrito no canal e que têm mandado testemunhos também, têm mandado mensagens. E eu quero agradecer a Deus por isso, agradecer a vida de vocês. E obrigado por estarmos juntos nesse desafio, nesse projeto aí de disseminar a palavra de Deus. E no final, fica comigo, porque no final tem um testemunho pessoal que eu espero que vá edificar a tua vida, ok? E esta semana eu quero trazer para a gente pensar naqueles momentos que a gente fica desiludido, desanimado, que a gente não vê solução para o nosso problema, que a gente não vê como sair de determinada situação. Sabe aquele momento que você tá cego, você não vê nada, recurso nenhum? Então, a palavra de hoje é para você que já perdeu a esperança, para você que já perdeu a visão, para você que já não acredita no sonho, que você já não acredita no propósito, que você não vê como isso pode realizar. Então, eu quero compartilhar a palavra e no final eu quero testemunhar que com Jesus, né? Jesus restaura a nossa visão e Ele nos surpreende de uma forma maravilhosa. E se você está com sua Bíblia aí, você pega que nós vamos ler lá o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 até o 25. A palavra diz assim: Então, chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então, Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Uau! Que palavra, né? Neste contexto aqui, tinha um homem que ele estava cego, estava lá em Betsaída, e as pessoas lá da cidade conheciam Jesus. Jesus era famoso pelos grandes feitos dele, pelos milagres, pelas curas que ele fazia. Então Jesus era conhecido. E essas pessoas, algumas pessoas que estavam com esse homem, sabiam desse poder de Jesus. Por isso, pegaram este homem e levaram até Jesus. E aqui tem algo muito significativo para mim e eu espero que faça sentido para você também. Esses homens, essas pessoas, pediram que Jesus tocasse nele. E aí, quando eu li isso, eu me peguei pensando quantas vezes eu, não sei você, chegamos diante de Jesus com um determinado problema, um problema impossível, igual esse aqui, ele estava cego. Chegamos diante dele e falamos com Jesus o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Não, eu quero que restaure meu casamento agora, né? Eu quero que me cura agora. Eu quero ter um filho agora. Eu quero meu emprego agora. Tem que ser naquele local, naquele lugar, naquela hora. Nós falamos o que ele tem que fazer, né? E como ele tem que fazer, né? Eu quero que faz isso com meu marido, eu quero que faz isso com minha vida. E esquecemos que Jesus é o Senhor. Ele é que sabe como agir, quando agir, né? O modus operandi é dele. E Jesus, né, de uma forma muito amorosa,
Jesus, ele nos surpreende, ele faz mais do que nós pensamos ou imaginamos. Por quê? Ele não tocou no homem, ele literalmente pegou este homem pelas mãos, né? Ele pegou na mão do homem e tirou ele da onde ele estava e levou para fora da cidade. E é interessante porque Jesus, como Deus, né? O próprio Deus encarnado, ele tinha poder para curar aquele homem ali, na cidade, na aldeia. E você já pensou, você já perguntou, por que ele saiu de lá? Por que ele levou o homem para fora, né, da aldeia? Algumas vezes, a caminhada com o Senhor, o percurso que nós fazemos com Ele, é mais importante do que a resposta que nós estamos querendo para aquele problema. Ali o Senhor sabia que precisava de tirar aquele homem daquele lugar, daquela aldeia. Quantas vezes nós não precisamos de sair da onde estamos? Quantas vezes nós não estamos em lugares errados, né? Em momentos errados e precisamos de sair dali, de ter esse caminho com o Senhor, né? E eu creio que na hora que eles estavam caminhando, eles foram conversando. E ali é a oportunidade de conhecer um ao outro, né? E isso me fala como é importante caminharmos com Jesus, e quanto mais estamos diante da presença dele, vamos conhecendo o Senhor. E o Senhor vai se dando a revelar a nós e revelando quem somos também, né? E neste caminho, eu creio que eles conversaram tanto que esse homem deve de ter falado com ele que ele estava longe da família. Porque Jesus, no final, Jesus fala com ele, né? Volte para sua família e não volte, vá para sua família e não volte, não entre de novo na aldeia. E o texto continua falando que Jesus cuspiu e impôs a mão sobre ele. E é interessante porque nós queremos colocar Jesus numa caixinha. Ele só age dessa forma e não. Nós esquecemos que Jesus é livre para fazer o que ele quiser, como ele quiser, né? O importante é estarmos com ele. E a forma que Jesus atua na minha vida não quer dizer que ele vai atuar na sua, porque cada pessoa tem uma vida, tem uma história, cada pessoa tem um propósito. Então, somos diferentes e Jesus nos trata na nossa singularidade. Olha que maravilha! E aí quando Jesus toca nele e cospe nos olhos dele, Jesus pergunta para ele: você vê alguma coisa? Gente, quando Jesus pergunta, é para a gente pensar e prestar atenção. E essa pergunta é para mim, é para você. Diante deste problema que você está aí, você vê alguma coisa? Já está vendo alguma solução? Porque à medida que caminhamos com Jesus, a nossa forma de ver as coisas mudam. A forma de ver os problemas, as circunstâncias e as pessoas mudam. E aí, o homem responde para ele: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. E quando ele responde isso, eu creio, o texto não fala, mas eu creio, que este homem, ele estava cego, mas ele não era cego. Por que que eu falo isso, né? Baseado em quê? Porque ele tinha uma representação mental do que era árvore e do que era homens, e ele fazia uma associação, né? Eles pareciam, as pessoas pareciam árvores que andam. E isso me faz pensar também quantas vezes nós não vemos pessoas de forma distorcida. Pessoas que projetamos nelas nossas necessidades, nossas angústias, nossos desejos, nossos sonhos. E isso nos faz com que
as vejamos de forma distorcida. Algumas vezes olhamos para as pessoas e só vemos defeitos. E isso acontece muito na família, né? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com o amigo, com o professor, né? Com o chefe. Só vê o defeito da pessoa, os defeitos. Nós não vemos mais aquela pessoa como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Não vemos que essa pessoa é um ser humano, então ele é tão falho como nós, pecador como nós. Então por isso que a gente não põe expectativa em pessoas, né? Isso até desleal, é injusto com a pessoa a gente colocar tanto da nossa expectativa em relação ao outro, como se o outro fosse resolver todas as nossas questões internas. E os nossos desejos mais secretos, o nosso desejo principal de amar e ser amada, só Deus supre. Só Jesus é capaz de fazer isso, né? E outras vezes nós olhamos pessoas de forma distorcida também, quando superestimamos, quando a gente coloca as pessoas como elas vão resolver a nossa vida. São elas que vão resolver o nosso problema. Ou a gente diminui a pessoa e aí a gente evita o contato, vê só defeito, evita o contato, e aí morre uma relação, e aí perde um casamento, e aí distancia do filho, seja lá, quebra-se uma relação. Ou a gente coloca tanta expectativa e fala, não, aquela pessoa vai resolver o meu problema. E aí eu coloco expectativa em cima do médico, ou do psicólogo, ou do mentor, ou do professor, não sei. Acha a pessoa como se fosse Deus. E não é. Isso é errado, né? Então, é necessário vermos as pessoas de uma forma correta. E mais do que isso, é necessário também nos ver de uma forma correta. Como nós nos vemos, né? Então a pergunta é como vemos o outro, o nosso próximo e como nós nos vemos também. Qual é a visão que eu tenho sobre mim? Qual é a visão que você tem sobre você? Quais são os pensamentos acerca de você? Você se vê como um filho e uma filha amada de Deus? Ou você se vê como um João ninguém, uma Maria vai com as outras, uma pessoa fracassada, que nasceu para sofrer, que ninguém te ama, um rejeitado? Como você se vê? Quando você está diante do espelho, você está em paz com a sua imagem? Ou você se vê com o padrão do mundo? Que você tem que ser alto, louro, magro, rico, que você tem que ter zilhões de seguidores, que tem que ser uma pessoa influente, com cargo importante, com 1000 diplomas. O seu valor está atribuído, associado, atrelado a uma imagem distorcida que a sociedade coloca. Então, qual é a imagem que você faz de você? E isso é importante porque hoje nós temos crianças, adolescentes e até adultos que têm problemas com bulimia, anorexia, né? Porque não aceitam a sua condição física, né? Então, como você se vê é importante, tanto emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, né? É importante você ter uma imagem correta de você, nem a mais e nem a menos, né? Ninguém tenha um valor maior do que o adequado sobre você mesmo, né? Então, ter uma visão equilibrada. E outra coisa importante para a gente pensar é como vemos a Deus. Porque a forma como vemos as pessoas, a nós mesmos e a Deus é a forma como nós nos relacionamos. E como nós vemos a Deus? Deus é o nosso gênio da lâmpada, que a gente vai lá e faz algumas orações, 3 orações, 2 jejuns e a resposta tem que estar lá, tem que me dar resposta, e se não me der, não serve, não quero esse Deus. Ou eu vejo Deus como meu Pai amado e que Ele quer se relacionar comigo e que Ele quer me orientar
e que Ele deixou uma palavra e que a palavra dele é atual, a palavra dele é suficiente para suprir as minhas necessidades, os meus dilemas, na minha fragilidade humana, né? Na nossa fragilidade humana. Então, quem é esse Deus? É o Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor do tempo, Senhor dos processos, Senhor da minha vida? Como é que vemos a Deus? Isso é importante para a gente pensar. E depois o texto fala, né, que Jesus, quando viu que ele não estava vendo claramente, colocou a mão novamente sobre ele e ele passou a ver nitidamente, teve a visão restabelecida. O que isso nos ensina? Que à medida que nós caminhamos com Jesus, a nossa mente vai sendo transformada e a nossa visão vai ficando mais nítida. Então, passamos a ver as coisas, as pessoas, a situação, não conforme o padrão e os valores do mundo, mas a partir dos valores, dos princípios do reino de Deus. Agora a nossa ótica passa a ser do reino de Deus. Então, até mesmo em relação ao problema, eu preciso de vê-lo na perspectiva do Senhor e deixar Ele agir para os milagres acontecerem. Principalmente a partir do nosso coração, né? É no nosso coração, é na nossa mente que acontecem os grandes milagres de transformação. E aí, esse homem, diz a palavra, que ele passou a ver nitidamente, claramente. Então, a palavra de Deus vai trazendo para a gente essa clareza, esse discernimento, né? Esta revelação e entendimento acerca dos processos, acerca das pessoas, das situações. E Jesus aqui, no final, mandou ele para casa, né? E orientou ele, não entre na aldeia, né? E esse mandou para casa é muito significativo, porque aqui me lembra da importância da gente voltar para a casa do Pai. Então, se você está aí distante da casa do Pai, né? Volte para Ele. E o caminho é Jesus, né? Ele é o caminho que nos leva para a casa do Pai, porque todos os caminhos levam a Deus. A Deus como juiz, que um dia irá julgar todos. Mas para Deus Pai é só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, essa importância de estar na casa do Pai, porque à medida que nós estamos na presença do Senhor, através das nossas devocionais, ali tem pão, ali tem água viva para o nosso ser, para o nosso espírito, ali tem cura para as nossas emoções, né? E aqui o Senhor dá uma recomendação para ele. Não entre na aldeia. E é interessante, né? Não entre na aldeia. Então, você sabe que aquele lugar que você está te roubando da sua família, está te fazendo com que você esteja fora da sua família, saia. Aqui no final fala, volte para casa, para sua família, né? Como a família é importante, e não volte lá para a aldeia. E quantas vezes nós deixamos a nossa família, porque estamos em determinadas aldeias, aldeias mentais, quer seja uma aldeia tecnológica, quer seja uma aldeia que rouba o nosso tempo, os nossos sentimentos daquelas pessoas que precisam da gente. Porque a família é importante, é na família que nós nos constituímos enquanto sujeito, enquanto pessoas, né? E aqui eu faço um adendo falando para você que está aí talvez querendo desistir do seu casamento, da sua família. Não desista, né? Insista, invista em tempo de relacionamento com o Senhor, pegue direção do Senhor e, se necessário, peça ajuda, né? Mas os nossos filhos precisam de uma família com pai e com mãe, porque é na família que a gente estabelece e firma a nossa identidade, é na família que nós aprendemos a amar e ser amados, é na família que nós temos a oportunidade de viver um evangelho, mas um evangelho que perdoa, um evangelho que serve, um evangelho que
oferece o outro misericórdia e graça, mas também está apto a receber. É na família que nós podemos crescer e desenvolver os nossos afetos. É na família. E quando essa família tem os princípios e os valores de Deus como fundamento, ela tem tudo para poder crescer, florescer, se desenvolver e frutificar, né? Cumprir o propósito do Senhor. O propósito do casamento é para glorificar ao Senhor, né? E é uma oportunidade da gente viver o Evangelho. E ele fala, não entre na aldeia. E é interessante porque o Senhor, quando Ele restaura a nossa visão, Ele nos dá uma direção. Então, a primeira coisa que eu identifico nesse texto é que o Senhor, Ele curou a visão, e depois que Ele curou a visão, Ele deu uma direção. Vá para casa, né? E Ele falou com ele, não volte para a aldeia. E depois que o Senhor nos dá a direção, nós passamos pelo processo da decisão. Aqui ele poderia ou voltar para a aldeia ou ir para a família, contar os testemunhos, contar aquilo que Deus fez, porque todas as vezes que encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada. E depois que tem esse processo de decisão, aí eu vou escolher e vou agir, né? Aí vem para ação. Eu vou ter atitudes que vão me levar à realização. Então, toda decisão vai envolver ação. E é aquela ação que vai me ajudar a cumprir o propósito, né? Que vai me ajudar a realizar o meu sonho, que vai me ajudar a manter a minha família. Então, eu queria compartilhar isso com você, para você não desistir, para você reanimar aí e seguir Jesus. Dá a mão para Ele, porque Ele tem respostas. E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. Eu tinha uma vida sentimental extremamente infrutífera, né? E eu conheci Jesus nova, com 22 anos, e assim que eu conheci Jesus, eu falei assim, eu quero ter uma família, eu quero casar. E eu falei assim, Senhor, eu tenho uma vida sentimental, uma história tão triste, reescreve a minha história, eu quero ter uma nova história, né? E eu gostaria que o Senhor escrevesse. E aí eu sei que passou 22, 23 anos, 24, e eu caminhando com o Senhor, né? E nada do marido aparecer. Aí veio 27 anos, 30 anos, nada. E eu lembro que era meu aniversário, eu peguei um calendário e falei assim, olha, Senhor, eu já tô cansada de namorar, de dar beijo na boca, então eu quero um marido, mas eu quero um homem decidido, que vai bater o olho em mim e vai falar assim, quer casar comigo? E eu falei isso, gente, passou, né? Aí veio 31, 32, 33, nada, 35, nada, e eu fui trabalhar numa cidade do interior de Minas. E essa cidade, os homens de lá, eles saíam para morar aqui em São Paulo, ou iam para fora do país, porque era uma cidade sem muitos recursos, né? Então, alguns jovens saíam para fora. E eu fui trabalhar nessa cidade, então não tinha perspectiva de marido ali. Enfim, aí chegou meus 38 anos, 38, eu fiz um papelzinho que me falaram assim, olha, Adriana, escreve todas as características do seu marido, daquele que você quer, e ora a Deus. Aí eu coloquei, eu quero um louro dos olhos azuis, um estrangeiro, um homem mais crente do que eu, porque se for menos, eu vou abandonar o Senhor, olha só. E escrevi isso, e coloquei umas outras características lá que eu nem me lembro quais são. E eu sei que eu continuei orando, né? 39, nada. E aí, eu peguei... Tinha falado com a minha mãe assim, minha mãe era uma mulher de oração, que ela orava muito e tinha muitas respostas de oração. Eu falei, mãe, eu quero muito casar, não apareceu o marido até hoje, já fiz o meu papelzinho e nada, e eu vou fazer um propósito com a senhora. A senhora ora, se eu casar, eu vou levar a senhora para Israel. Aí, se eu conseguir um marido. Aí ela riu, né? Eu falei, nossa, para eu ir para Israel, você tem que ganhar marido? E aí ela falou comigo assim, algo muito importante. Deixe Deus agir na sua vida. Ele sabe daquilo que você precisa. Falei, amém. Aí eu sei, gente, que quando foi com 40 anos,
quase 40 anos, eu estava lá nessa cidade, tinha uma reunião de pastores e eu participava dessa reunião. Eu não sou pastora, nada disso, mas eu era líder de projetos. E eu levantei cedo e falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, Jesus, eu te amo muito e eu quero muito casar. Tem tempo que eu estou orando por isso. Mas eu quero falar com o Senhor. Se o Senhor não tiver marido para mim, tira isso do meu coração. Mas se o Senhor tiver, me dá um do jeito que o Senhor quiser. E peguei o papel, levantei para o céu assim, falei, ai, tô morrendo de medo, porque se o Senhor for me dar, vai me dar uma bomba relógio, né? Se eu for pagar os pecados. Olha que ignorância, olha que visão distorcida de Deus que eu tinha. Aí eu peguei aquele papel, rasguei e queimei, era 6 horas da manhã. Tomei um banho e fui para essa reunião, era o último dia. Quando terminou a reunião, gente, o líder da reunião lá, o presidente da reunião, ele chegou e me deu esse livro aqui que ele escreveu, Raposinhas que Destroem o Casamento. Uau! Na hora que eu recebi esse livro, eu falei, gente, esse homem não podia imaginar que eu fiz uma oração de entrega. Isso aí é um sinal de Deus, Deus vai me dar um marido. Aí, eu falei com a minha mãe assim, mãe, Deus vai me dar um marido, não tem mais trato, esquece disso, não precisa de orar por isso não. E, coincidentemente, apareceu uma excursão para Israel. Eu falei, mãe, vamos para a excursão. Ela falou, vou? Vai. E paguei tudo para ela e fomos. Lá nessa excursão, eu conheci um velhinho de aproximadamente 80 anos. Ele, quando eu conheci ele me perguntou assim, Adriana, você é casada? Eu falei, não, moço. Tô vindo aqui no Muro das Lamentações pedir um marido. Eu acho que quando os anjos me verem, falam assim, ai, Jesus, lá vem a Adriana querendo marido, dá um marido logo para ela. Aí ele riu e falou comigo assim, eu vou orar para você casar. Eu falei, amém. Voltamos pro Brasil. Aí eu voltei para trabalhar nessa cidade e quando foi no mês de novembro, ele doou um feijão para a instituição que eu trabalhava, no final de novembro. Na primeira semana de dezembro, eu liguei para ele para agradecer o feijão. Olha, obrigado, já fizemos o feijão aqui para as crianças, obrigado. Ele falou comigo assim, Adriana, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, o que é? Ele falou comigo assim, até no Natal Deus vai te dar o seu marido. Aí eu ri, falei assim, nossa, só se for milagre. A cidade onde eu moro não tem homem para casar. Aí ele falou comigo assim, mas o Deus que eu sirvo faz milagre. Eu falei, opa, amém, isso aí tem fé, né? Desliguei o telefone. Gente, na hora que eu desliguei o telefone, a coordenadora de um dos projetos que eu trabalhava, ela entrou na minha sala com um papel de amigo oculto e falou comigo assim, Adriana, o que você quer ganhar de amigo oculto? Eu falei, coloca o marido aí que eu vou ganhar. Gente, ela riu, virei chacota no projeto, porque eles falaram assim, a Adriana tá querendo marido. E é lógico, né? Umas histórias assim, o pessoal ri. Aí, quando foi no dia 19 de dezembro, uma das minhas funcionárias, eu estava no escritório trabalhando, chegou com o irmão dela na minha sala. E ela falou assim, Marcos, Adriana, Adriana, Marcos. Gente, nessa hora eu olhei assim para ela, olhei para ele, eu falei assim, ué, você tem irmão? Ela falou, tenho, ele mora em São Paulo. Aí tá, né? Sei que nós começamos a conversar, conversamos durante 3 dias, 19, 20, 21. E eu tive que ir para Belo Horizonte, passar o Natal lá. E ele falou comigo assim, Adriana, eu posso passar na sua casa pra gente continuar conversando e tal, na hora que eu for para São Paulo? Eu falei, pode. Aí ele foi, chegou lá no dia 27 de dezembro. Mas antes dele chegar lá, assim que eu cheguei em Belo Horizonte, eu liguei pro velhinho, né? E eu falei com ele assim, olha, eu conheci um homem aqui, e será que é ele? Ele falou comigo assim, minha filha, meu Deus não é Deus de engano. Se este for o seu marido, ele vai te pedir em casamento até no final do ano. Aí eu falei, nossa, só doido, né? Como é que uma pessoa bate o olho na pessoa e pede em casamento, né? Ele falou, se é ele, vai pedir. E nessa hora eu lembrei da oração que eu tinha feito, né? Que eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero um homem decidido. Eu sei que Marcos chegou lá no dia 27, ficou lá comigo 28, 29, 30, 31. Nós ficamos conversando e ele falou comigo assim, Adriana, eu há alguns anos tenho orado, pedido ao Senhor uma esposa. E eu falei que eu queria uma mulher morena, de cabelo crespo, que gostasse de lápis crayon e colocou todos os atributos, né? E que fosse uma serva do Senhor e que eu encontrasse ela servindo. E quando eu bati os olhos em você, o Senhor falou comigo, é você. Você quer casar comigo? Aí eu assustei, né? Mas para encurtar a conversa,
Nós nos casamos, eu aceitei, em 7 meses, na verdade foram 7 encontros, nós casamos. Então, por que eu tô contando essa história para vocês? Eu tinha uma imagem distorcida das pessoas, distorcida a respeito de casamento, a respeito da minha identidade enquanto mulher negra, de não aceitar um homem de cor. Então, essas questões o Senhor precisou de tratar comigo, de limpando a minha visão durante a caminhada. E para o Senhor não há impossíveis. O Senhor, Ele age como Ele quiser. Esta é a minha história, eu não sei a sua. O Senhor fez um milagre na minha história, eu não sei na sua, mas eu sei que Ele é capaz de fazer. Então, o mesmo Deus que agiu na minha vida, que curou esse cego, pode curar você dessa, talvez, limitação que você está colocando para a sua situação. Por isso, o meu convite é, deixe Jesus agir na sua vida. Entregue sua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Ele é famoso pelos grandes feitos dele e Ele é famoso porque Ele é Senhor e não há outro além dele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer a luz dele sobre você e sobre toda a sua família. Obrigada por estar comigo até agora. Se você gostou, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe e escreva uma nova história para você. Beijo!